E aí, pessoal, tudo em riba? Tudo joinha? Aqui é o professor Jordão de novo para mais uma aula. Então eu vou falar aqui sobre a lei de Coulomb, uma importante lei da natureza aí, da parte de eletricidade. Se você for meu aluno, eu peço a gentileza de você compartilhar esse vídeo no grupo de WhatsApp da sala, que o pessoal precisa assistir essa aula aí, principalmente quem faltou. Beleza? Então vamos lá. Começar com o enunciado aqui. Olha lá. Esta lei da natureza nos diz que a força elétrica entre dois corpos é diretamente proporcional ao produto de suas cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os corpos. Então tá lá. Você tem aqui dois corpos, duas partículas, duas coisas quaisquer com cargas, né? Q1 e Q2 ou QA e QB, tanto faz, separadas por uma certa distância. Então essa força de atração ou repulsão, né, se as cargas forem de mesmo sinal, positivo e positivo é repulsão, força de repulsão. Se for negativo e negativo também é repulsão. Agora, se uma é positiva e outra negativa, aí teremos aí uma força atrativa. No caso aqui, ó, a força é repulsiva, ó. Tá supondo aqui que os dois corpos aqui têm carga de mesmo sinal. Então, olha só, essa força elétrica de repulsão que age entre esses corpos, tá? Empurra o QA para a esquerda, empurra o QB para a direita. Mas a força, apesar dela estar agindo sobre cada um dos corpos em sentidos opostos, a força é a mesma para os dois, ok? A força é uma interação entre corpos. Então, muito cuidado com isso, pessoal. Então, a força é uma interação entre corpos. Então, a mesma força que atua sobre o A, atua sobre o B. Essa força depende do valor das cargas dos corpos e depende também aí da distância que separa eles. Então, no próximo slide, nós vamos ver aí a representação matemática da lei de Coulomb. Bom, então tá lá, pessoal. Representação matemática da lei de Coulomb. Então tá aqui o Charles de Coulomb, esse importante cientista. Aqui temos aqui, ó, a força, né, a força elétrica. Ela é igual a uma constante elétrica, isso aqui é uma característica do universo em que vivemos, ok? No vácuo, vale 9/10 a nona aproximadamente. Newton, metros quadrados, Coulomb quadrado é a unidade dessa constante elétrica. Se for o ar, vai ser aproximadamente esse valor. Então, na hora de resolver exercício vestibular, se for no vácuo ou no ar, né? Eles vão te dar esse valor, você não precisa decorar isso aqui eles te dão para resolver a questão se houver necessidade de fazer cálculos aí. Tem muitas questões, nós veremos daqui a pouco, em que a gente só faz uma manipulação algébrica para analisar aqui se a força aumentou ou diminuiu, belezinha? Então tá lá, constante elétrica, né? Cada meio material tem o seu valor, mas você não se preocupa com isso. Eles vão te dar o valor aí. Vezes a carga do primeiro. Eu usei Q minúsculo, mas pode usar Q maiúsculo aqui se quiser, tá? Vezes a carga do primeiro corpo, vezes a carga do segundo corpo, tudo isso dividido pela distância que separa os corpos elevado ao quadrado. Então, a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas, quer dizer que se aumentar as cargas, eu aumento a força na mesma proporção. Então, ó, se eu dobrar Q1, eu dobro a força. Se eu dobrar Q1 em Q2, ó, 2 vezes 2, 4, eu quadruplico a força. E depende do inverso do quadrado da distância. Então, o que significa isso? Se nós aumentarmos a distância, a força diminui, ó, porque a distância está dividindo aqui. A distância ao quadrado está dividindo. Então, ó, se eu dobrar a distância, né? Em vez de D, fica 2D. 2D, tudo isso ao quadrado. 2D ao quadrado é 4D quadrado. Belezinha? Então, se eu dobro a distância, a força diminui 4 vezes. Se eu triplico a distância, 3D, tudo isso ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 9 está dividindo todo mundo. Então, se eu triplico a distância, a força diminui 9 vezes. E se eu diminuir a distância? Se diminuir a distância, é D dividido por 2. Tudo isso ao quadrado fica D sobre 4. Esse 4 dividindo D passaria para cima multiplicando, a força aumentaria 4 vezes. Então, quando você aumenta a distância, diminui a força elétrica, e quando você diminui a força, aumenta, né? Então, quando você aumenta a distância, diminui a força elétrica. E se você diminui a distância, ao contrário, você aumenta a força elétrica. Por isso que nós dizemos que a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, temos aqui, ó,
A força é medida em newtons no sistema internacional. Vamos sempre trabalhar no sistema internacional para fazer cálculos com isso. As cargas são medidas em coulomb e a distância é medida em metros. Se o cara deu a distância em centímetros, tem que passar para metros. Se eles deram a carga em milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb, tem que converter para coulomb, certinho? Então vamos lá. Bom, pessoal, esse canal aqui, Física e Muito Mais no YouTube, nós temos uma página lá no Instagram bem interessante, bem legal, né? Dá uma olhada lá, se quiser, segue a página lá. E se você quiser aí, pessoal, se inscreve no canal, dá um likezinho no vídeo aí, se tiver alguma dúvida aí, usa os comentários, ok? Eu farei questão aí de te responder o comentário aí, beleza? Isso ajuda o canal aí. Então vamos prosseguir aí, pessoal. Olha lá, resolver alguns exercícios. Aqui é da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Duas partículas de cargas elétricas Q1, que é 410 a menos 16 coulombs, e Q2, 610 a menos 16 coulombs, estão separadas no vácuo por uma distância de 310 elevado a menos 9 metros. Sendo a constante K igual a 910 a nona, newtons metro quadrado, dividido por coulomb quadrado. A intensidade da força de interação entre elas em newtons. Então ele quer que você calcule a força elétrica entre essas duas partículas. E tem aqui as alternativas. Então vamos lá. A gente pega a lei de Coulomb, força elétrica é K vezes Q1 vezes Q2 sobre D quadrado. E agora você substitui os valores. No lugar do K, você põe o valor que ele deu aqui, 910 a nona. No lugar de Q1, você põe o valor que ele deu de Q1, 4 vezes 10 a menos 16. No lugar de Q2, 610 a menos 16. Tudo isso dividido pela distância, 310 a menos 9 elevado ao quadrado. Bom, agora é musculação aí, fazer a conta, né? 9 vezes 4 vezes 6, eu multiplico que não é potência de 10 aqui em cima, né? 9 vezes 4 é 36, 36 vezes 6, 216. Agora eu vou fazer o produto das potências de 10. A regra é bem simples, mantém a base que é 10, aí você soma os expoentes. Se soma 9, você soma com menos 16 aqui, vai dar quanto aí? Vai dar menos 7, beleza? Vê aí se eu tô acertando. Bom, menos 7 você soma com menos 16, dá menos 23. Então, em cima fica 216, 10 elevado a menos 23. Embaixo, 3 ao quadrado é 9, que é um produto. Então, você leva ao quadrado o primeiro fator e o segundo fator. 3 ao quadrado é 9. 10 elevado a menos 9 ao quadrado, pessoal, é só multiplicar os expoentes. Fica 10 elevado a menos 18. Agora, 216 divide por 9 dá 24. 10 elevado a menos 23 dividido por 10 a menos 18, qual a regra? Mantém a base e subtrai os expoentes. Você pega o expoente de cima e subtrai o de baixo. Menos 23. Você subtrai menos 18, menos 18 é mais 18. Então fica menos 23 mais 18, vai dar menos 5. 24, 10 a menos 5 newtons. Olhando aqui, pessoal, não tem 24, 10 a menos 5, mas tem esse aqui, 2,4, 10 a menos 4. Deve ser esse, né? Bom, vamos analisar aqui, o 24 tem uma vírgula escondida atrás do 4. Se essa vírgula pular uma casa para a esquerda, vira 2,4. Quer dizer que esse número diminuiu 10 vezes. Se ele diminuiu 10 vezes, o expoente tem que aumentar 10 vezes, ok? Para o número continuar valendo a mesma coisa. Pessoal, 10 a menos 5. Para ele se tornar 10 vezes maior, basta você tirar o 5 daqui e colocar o 4. Fica 10 a menos 4, ok? 10 a menos 4 é 10 vezes maior do que 10 a menos 5 aí. Beleza? 24, 10. Então fica assim, 2,4 vezes 10 a menos 4. Beleza? Bom, então tá aí. Resposta aí é D de dado aí. Bom, se você tem dificuldade aqui nessas continhas aí, pessoal, bom, dá um alô aí, né? Fala nos comentários que de repente eu gravo uma aula fazendo essas contas aqui em detalhes aí, certinho? Bom, vamos prosseguir então aí. Olha lá, Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, duas cargas iguais,
D, 2,10 a menos 6 coulombs. Então você tem, cada uma das cargas vale isso aqui, ó, 2,10 a menos 6. Se repelem no vácuo com uma força de 0,1 newtons. Ok? Ó. Pessoal, 0,1 é o mesmo que 1 dividido por 10. E 1 dividido por 10 é 10 a menos 1. A gente vai, em vez de usar 0,1, nós vamos usar 10 a menos 1 no lugar aqui. Sabendo-se que a constante elétrica do vácuo é 9,10 a nona, a distância entre as cargas em metro vale quanto? Então, ó, ele te deu a força, as cargas e a constante elétrica. Ele quer que você calcule a distância. Então, vamos lá. Tá aqui, ó, força elétrica é K vezes Q1 vezes Q2 sobre D quadrado. Agora a gente substitui. No lugar do F, a gente põe 0,1 newtons. No lugar do K, 9,10 a nona. No lugar de Q1, 2,10 a menos 6. No lugar de Q2, 2,10 a menos 6 de novo. Tudo isso dividido por D quadrado. Ó, minha incógnita é D quadrado aqui. Eu quero descobrir quanto vale o D. Bom, no lugar do 0,1, pessoal, a gente coloca 10 a menos 1, beleza? E, ó, é só trocar a posição. Ó, o D quadrado passa para o outro lado aqui multiplicando. E o 0,1, que é o 10 a menos 1, passa dividindo. Então fica assim, ó. O D quadrado e o 0,1 trocam de posição. D quadrado é igual, né? Aqui embaixo, ó, o 10 a menos 1 aqui, que é o 0,1, certo? E lá em cima? Lá em cima a gente multiplica. Eu não mexia lá em cima, né? Ó, só fiz a multiplicação. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 2, 36. Agora multiplicar as potências de 10. Ó. Mantém a base. Soma os expoentes. 9 você soma com menos 6 dá 3 positivo. 3 você soma com menos 6 dá menos 3. Ó. 36, 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 1. Bom, então vamos fazer aqui a divisão das potências de 10, pessoal. Mantém a base e subtrai os expoentes. Pega o de cima e subtrai o expoente de baixo. Ó, menos 3, menos 1. Pessoal, menos 1 é mais 1. Certinho? Ó, né? Então vamos lá. Menos 3 mais 1 vai dar menos 2. 36, 10 a menos 2. Bom, só que eu tenho que tirar a raiz quadrada para chegar na distância, certo? Ó, então D quadrado é igual a isso aqui. Então, se eu quiser saber só o D, eu tiro a raiz quadrada. Ó, D é a raiz quadrada de 36, 10 a menos 2. A raiz quadrada de 36 é 6. A raiz quadrada de 10 a menos 2 é 10 elevado a menos 1. 6 vezes 10 a menos 1, pessoal, lembra? 10 a menos 1 é 1 sobre 10. É 6 dividido por 10, que dá 0,6. Ok? Então, resposta B de bola aí, ó. Joinha! É isso aí, povo da Terra. Vamos prosseguir na jornada. Olha lá, da Unesp. Qual dos gráficos representa a maneira como varia a força elétrica entre duas cargas pontuais em função da distância que as separa, quando são aproximadas ou afastadas uma da outra? Então você tem aqui 5 alternativas, cada uma delas é um gráfico. Ó. Força na vertical versus a distância na horizontal. Pessoal, no gráfico A está dizendo o seguinte para você, ó, a força é sempre a mesma, a distância vai aumentando e a força é sempre a mesma. Lembra, pessoal, a lei de Coulomb? Ela depende do produto das cargas, é diretamente proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quer dizer, que quando aumenta a distância, diminui a força, pessoal. Ó, então esse gráfico A está errado, porque ele diz que é constante. O B está errado, porque ele diz que a força está aumentando de intensidade com a distância. Ó, na C, a força está diminuindo com a distância, só que tem um detalhe, ó, tá vendo que é uma reta? Só que aí a força é inversamente proporcional com a da distância, então ela diminui, mas não como uma reta, né? Aqui ela aumenta, não é? Sobrou aí, ó, tá vendo essa curva aqui, pessoal? Então, ó, a força, ó, vai aumentando a distância, a força vai diminuindo, ó, certinho? Então, ela está diminuindo aqui, ó, com o inverso do quadrado da distância, por isso que dá essa curva aqui. Resposta E. Sucesso aí? Beleza? Essa aqui eu acho que é a última questão. Olha lá, Unesp. 2 corpos pontuais em repouso, estamos parados, né? Separados por uma certa distância e carregados eletricamente com cargas e sinais iguais. Repelem-se, de acordo com a lei de Coulomb. Olha lá. A. Se a quantidade de carga de um dos corpos for triplicada,
a força de repulsão elétrica permanecerá constante? Aumentará ou diminuirá? E na B, se forem mantidas as cargas iniciais, mas a distância entre os corpos for duplicada, a força de repulsão permanecerá constante? Aumentará ou diminuirá? Então vamos fazer o A aqui, ó. Pega a lei de Coulomb, força é K, Q1, Q2 sobre D quadrado. E agora nós vamos calcular a nova força elétrica fazendo a substituição, né? Ele disse que uma das cargas, né, carga de um dos corpos, né, vai ser triplicada. Então, ó, eu vou pegar o Q1 aqui, por exemplo, e multiplicar por 3, certinho? Então, fica assim, ó. Esse 3 eu posso colocar aqui na frente multiplicando todo mundo, fica 3, né? Aí tem lá, K vezes Q1 vezes Q2 sobre D quadrado. Pessoal, repara o seguinte. Tá vendo esse K, Q1, Q2 sobre D quadrado? Isso aqui é justamente a situação inicial, ó, que valia F. Então eu posso trocar todas essas letrinhas pela letra F. Então fica 3 vezes F, ou seja, a força aumentará e aumentará 3 vezes. Certinho? Ó? A força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas. Se você aumenta as cargas, a força aumenta. Se você aumenta 3 vezes a carga de um dos corpos, a força aumenta 3 vezes. Tudo bem? Bom, vamos ver o B. No B, ele só vai mexer na distância, ele não mexeu nas cargas. Então, olha lá. F é igual a Q1, Q2, Q1 vezes K vezes Q1 vezes Q2 sobre D quadrado. Beleza? A nova força. Eu não mexi nas cargas, em cima continua igual, só que eu dobrei a distância, não é mais D ao quadrado, é 2D elevado ao quadrado. Beleza? Cuidado, o pessoal não eleva o 2 ao quadrado e erra. Bom, então fica 4 vezes D quadrado, ó, 4 vezes D quadrado, certinho? Só que aqui em cima, ó, K, Q1, Q2 sobre D quadrado, isso tudo aqui vale F. Então eu tiro isso tudo daqui e coloco F, fica F dividido por 4. Então a força elétrica diminuirá 4 vezes. Beleza? Então a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Você dobra a distância, ela enfraquece 4 vezes aí. Belezinha? Então vamos lá. Pessoal, então me segue lá no Instagram, né? Olha lá, falei porcaria aqui. Me segue no Instagram, certinho? Curte o vídeo aí, beleza? Assina aí, ó. Faz parte aí, começa a seguir o meu canal no YouTube. Lá no Facebook também tem, você procurar Física e muito mais, você acha lá no Facebook a página. Beleza, pessoal? Obrigado pela audiência aí e até a próxima.